E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender, dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. Eu arrisco-me a dizer que esta vai ser a conversa mais genial deste podcast. Uma lufada de ar fresco à nossa criatividade e à nossa coragem. E eu tenho comigo Carlos Coelho, bem-vindo. Obrigado. Mas essa introdução foi assim... Não é? Genial? Não. Isso é genial. Então, mas assim, tu, até como fundador da Associação Portugal Genial, eu fui buscar aqui esta expressão que é muito tua e que eu acho que, na verdade, é essa a postura de qualquer empreendedor, acreditar em projetos geniais. É, de alguma forma. Antes de mais, é muito bom estar aqui contigo, falar da genialidade de Portugal, que de alguma forma é isso que está em causa. E eu diria, a genialidade é uma qualidade intrínseca de alguma coisa, não é? Claro. Ou de alguma pessoa. Portanto, alguma coisa especial. Mas, para que ela se manifeste, que se tire o proveito, neste caso um proveito público devido, nós temos que a iluminar. Temos que lhe dar um foco. Temos que ser capazes de tirar dentro de nós e dentro das coisas aquilo que elas melhores têm. E muitas vezes temos vergonha dessas palavras. Pois. Temos vergonha dos adjetivos. Isso é genial, se calhar não é assim tão bom. Tu fizeste agora isso. Eu disse, um podcast genial. E tu, Isabel. Não, porque isso diz assim, o mais genial eu não tenho... Então, não é... Ok, pronto, eu também eu sou português, portanto tenho essa coisa também. Mas vamos falar sobre isso, também para fazer aqui a introdução para quem ainda não te conhece. Eu acabei de dizer que és o fundador da Associação Portugal Genial, fundador da Ivity e, portanto, és um especialista em desenvolvimento de marcas. E eu gosto muito do teu trabalho, Carlos, e eu tive a oportunidade de conhecer num dos jantares de uma das marcas que tu fizeste, foi um rebranding espetacular, foi a Fidelidade, certo. Está agora a decorrer, a campanha da longevidade. Sim, é espetacular, sim. Adoro a música, lá está, a emoção que passa, aquela forma como tu jogas com a palavra longevidade. Pronto, está incrível. E então nós tivemos a oportunidade de falar um bocadinho num jantar e eu lembro-me de estar a partilhar com a audiência, porque estavam ali várias pessoas, certo. Gestores bem mais velhos do que eu, e tu estavas certo. lá também na mesa, e eu acabei por partilhar um bocadinho a minha dor enquanto jovem empreendedora, que estava, e ainda estou a implementar alguns projetos na minha vida, e então eu falava muito do meu desafio, que era, ok, eu tenho a criatividade, eu tenho o rasgo, eu faço acontecer, mas a gestão também é muito importante. E eu nunca mais me esqueço do que tu me disseste, que foi, Isabel, a criatividade e a coragem são características extraordinárias de um jovem empreendedor. Portanto, a gestão, claro, que também é importante, mas nunca desvalorizes isso. E eu pego nisto para te dizer que temos que ter coragem para sonhar e criar antes de pensarmos numa economia concreta. Sim, eu costumo usar uma frase que é poesia e economia por esta ordem. Exatamente. Ou seja, nada se transformou em resultados antes de haver um sonho de alguém. Muitas vezes sonhos que não fazem sentido. Aliás, uma inovação é uma coisa que não faz sentido perante um contexto. Se é novo, porque então, é disruptivo. Se é novo, vai ser esquisito. Se eu não for capaz de ter a coragem de fazer alguma coisa que os outros todos dizem que está errada, eu não vou fazer nada de novo. Claro. E isto é uma coisa, parece um bocado esquisita, que é uma coisa que não cabe numa folha de Excel, não é? Então a gente diz, olha, faz tudo direitinho, tens que seguir um determinado caminho, vais analisar, vais fazer a tua empresa e tem que estar tudo organizado e vais fazer a tua marca, etc. Não conheço quase nada que tenha dado certo a ser feito assim.
Claro. Aliás, todos, quer a minha experiência pessoal, quer... Eu comecei a sair da escola e fiz uma empresa, portanto não tive grande possibilidade de ter oportunidade de trabalhar noutras empresas. Portanto, fui aprendendo, foi com os meus clientes e fui aprendendo lendo biografias. Gostava muito de perceber como é que o Akio Morita fez a Sony, como é que o Sr. Harry Ford fez a Ford, etc. Procurar referências. Não, como é que eles faziam aquilo? E aquilo que concluí, depois de ter visto muitos, e para mim aquilo que eu... a síntese que eu consigo fazer do que é uma marca é um sonho do homem perpetuado na economia. É um sonho. Tudo o resto são materiais de construção, percebes? Sim, quer dizer, precisas de materiais de construção para ir construindo. Tens sonho, tens alguma coisa que quando nós estamos a falar de empreendedorismo, quando estamos a falar de que somos jovens e não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, acho que temos que aprender a ouvir e a respeitar o nosso estômago. Ou os nossos intestinos, se ainda quiser. As nossas borboletas. Certo. É aquilo que nós sentimos em relação a alguma coisa. Porquê? Porque esse é o processamento mais delicado que nós temos. E é esse que te vai dar sempre a coragem e a resiliência quando os outros podem estar contra ti ou não acreditam em ti. Os outros, eu acho que é um bom sinal estarmos a fazer alguma coisa que não é consensual. Certo. É um bom sinal. Significa que nós estamos a fazer alguma coisa de novo. Depois pode ser uma coisa má só. Claro. Não é? Mas pelo menos novo é. E eu só acho que esse é um bom princípio. Esse pensamento, pensar dessa forma, achas que isso é um mindset que está enraizado em Portugal ou nós... Não, esse mindset é completamente oposto. Não. Nós temos de fazer o trabalho oposto. Não. Eu, aliás, até faço esta pergunta. Temos nós consciência do nosso potencial para prosperar não só em Portugal e lá fora? Eu também digo lá fora porque o tema 2 também é a internacionalização. Achas que nós temos o verdadeiro potencial daquilo que nós estamos a valer? Quando digo nós, somos nós, enquanto seres humanos, nós, Portugal, e enquanto marca? Não, nós temos um treino nós temos o treino do mais ou menos, não é? E portanto o português habitua-se a dizer, então como é que vais? Vamos andando, mais ou menos. Portanto temos um treino da equidade. Ao contrário, por exemplo, uma brincadeira de um americano que diz que é campeão do mundo de futebol americano quando só eles é que jogam, não é? Portanto temos o excesso de valorização e que tem feito da América um país extraordinário e nós temos um país tendencialmente humilde. Mas não temos razões para ser humildes. Porque, por um lado, precisamos de prosperar. Por outro, somos de facto um país com um concentrado de genialidades maior do que a maioria dos outros países. E isso é uma coisa que os portugueses não acreditam. Tu dizes uma coisa muito interessante que é Portugal, e ninguém diz isto, é o maior país da Europa. Sim, porque um país mede-se pela sua zona de terra e pela sua zona exclusiva de mar. E nós temos o maior mar da Europa, creio que o maior será da Noruega, mas temos certamente um dos maiores da Europa, e não temos a coragem de o assumir. Dizemos, nós não temos meios nem para o supervisionar, não temos isto, não temos aquilo, não temos aquilo. Não temos a coragem. Desvalorizamos o que temos, vendemos-nos barato, não acreditamos no nosso... Porquê? Porquê que temos este mindset? O padre António Vieira dizia qualquer coisa assim, que é, se te tens em tanta consideração, porquê é que te vendes tão barato? Porquê é que aceitas o bom? Porquê? Porquê que nós, por um lado... quando se pica um português, o português sobe. Mas o que é certo é que quando chega o momento de se valorizar, e aí, quer em termos nacionais, quer em termos de internacionalização, tendemos a achar
que os outros são sempre melhores. Temos uma certa necessidade ainda de aceitação dos outros. Não sei se te lembras da geração passada, e a geração passada ainda agora, ali às compras a Londres, não é? E portanto quem ia a Londres às compras é que tinha o mundo. Portanto não se passaria nada cá em Portugal que fosse relevante. Isso mudou, mas eu acho que ainda não se acreditou muito bem. Aliás, tu dizes mesmo uma coisa muito interessante, que é, nós temos excelentes recursos, temos uma capacidade de produção incrível, mas depois temos poucas marcas. Sim, houve agora menos, mas houve... Sim, eu noto que estamos numa transição. Estamos numa transição. Nós estamos a fazer, no fundo, aqui uma análise, ou seja, como é que é o nosso pensamento, analisar o nosso potencial e o que é que nós podemos fazer para sermos disruptivos nesse pensamento. Porque, deixa-me dizer o seguinte, nós preocupamos-nos muito com a qualidade intrínseca das coisas. O que está certo. É bom. Pronto, está certo. Simplesmente, o mundo não funciona dessa forma. O valor acrescentado de um produto depende muito daquilo que o consumidor final vê desse produto. E não da qualidade intrínseca. Nós não somos especialistas em nada. Não faço a mais pequena ideia se este tecido é bom ou se é mau. Então estás aqui a dizer, o consumidor final relaciona-se com a qualidade do produto, mas relaciona-se com a marca. Relaciona-se com a marca e com uma coisa que se chama qualidade percebida. Ou seja, que não é nada real, é alguma coisa que eu olho para alguma coisa e acho que aquilo me serve e eu estou disposto a pagar um valor mais elevado do que uma coisa ao lado. Então, nós somos especialistas, em Portugal somos especialistas em qualidade intrínseca. E somos completamente amadores, ou muito amadores, na qualidade percebida. Ou seja, o marketing é visto como alguma coisa de... Aliás, nós temos uma expressão, não é, que diz isso é só marketing. Portanto, é uma coisa depreciativa do marketing. As marcas são vistas como coisas que só os ricos é que conseguem ter. Portanto, só os países ricos e que nós não temos qualquer possibilidade de fazer. Porquê? Então... Porque é visto como uma grande dificuldade que quase ninguém está disposto a investir. Acontece que se nós não controlarmos a cadeia completa, vamos ser sempre fornecedores dos outros. Ou seja, podemos ser muito bons nos textos, no calçado, nisto, naquilo, naquilo outro, mas o que é certo é que nós vamos vender para as marcas dos outros. Claro. Conseguimos vender mais caro, muito bem, mas tendencialmente para vender para as marcas daqueles que sempre acreditaram em marcas. Claro. Itália, França... Queres-me dar um exemplo de uma marca portuguesa que está agora a internacionalizar-se? Por exemplo, na área do têxtil, uma marca portuguesa. Sim, que é, ou seja, é conhecida pela sua qualidade de produção, mas assume-se como uma marca portuguesa. Sim, eu dou-te, por exemplo, um exemplo de uma marca que se calhar não é tão conhecida cá, talvez estávamos a falar da Impetus. É uma marca de roupa interior, essencialmente masculina, também é feminina. É efetivamente uma das melhores fábricas do mundo em termos de tecnologia têxtil. Tem uma série de patentes, trabalha com uma série de universidades em termos de tecnologia têxtil. E a fábrica é no norte? A fábrica é no norte de Portugal, e mais propriamente num sítio que eu gosto particularmente, que é a Apulia. A Apulia? Apulia, sim. Onde é que fica? A Apulia depois de Esposende. Olha que engraçado, não conhecia. E então, são tecnologicamente muito evoluídos e têm a sua marca. Portanto, este é um modelo que a maior parte das empresas que eu conheço têxtil, que são muito, muito, muito boas, como este exemplo, têm dificuldade em investir na sua marca. Claro. A Impetus tem uma forte presença em Portugal, tem uma forte presença em Espanha, uma forte presença em França. Se eu tivesse que te perguntar que marcas, ou seja, que produtos e serviços portugueses, enquanto marca, que gostavas de ver lá fora, quais eram os serviços e produtos? Ou seja, que se assumissem também enquanto marca. Que tipo de serviços e produtos? Têxtil? Eu vou tentar primeiro ser mais genérico, depois. Eu acho que tudo o que são fatores de diferenciação ligados aos nossos recursos endógenos têm um potencial enorme de serem marcas
e serem internacionais. E porquê? Porque são distintivas, não são deslocalizáveis, são raras e, portanto, podem ser colocadas em mercados com muito poder de compra que estão disponíveis para as comprar. E, portanto, é isso aí temos um leque muito variado de serviços, mas eu posso pegar naquela questão que estava a falar do queijo da Serra. O queijo da Serra é, por exemplo, um desses aspectos. Um dos melhores queijos do mundo que está com dificuldades de se manter face à pressão de preços baixos que tem no mercado nacional. Pois as coisas raras não são supostas ser baratas, nem serem acessíveis a toda a gente. Não é possível. Mas eu agora faço-te esta pergunta. Estamos a falar de barato ou estamos a falar de um preço justo? Porque eu acho que também há Sim, aqui... há sempre... Não, as pessoas dizem, isso é caro. Não, não é caro. Isto é um preço justo. Caro. Não é? Há o caro e o barato. Não, mas imagina, há o caro e o barato. Mas porquê é que não temos o mindset de, não, é o justo? Sim, não sei, pode ser, mas aquilo Agora é uma reflexão minha. Sim, pode ser, mas eu não tenho tanto... eu não acredito que haja uma necessidade de ser democrático naquilo que nos distingue. Percebes o que quero dizer? Percebo. Portanto, mas quando eu digo justo, muitas das vezes é o caro. Sim, à partida, sim. Se tens uma coisa tão extraordinária, que é feita de uma forma extraordinária, tem um custo elevado, tem que ter uma margem elevada. Ok, é caro, e, portanto, mas porque assim, eu não tenho nada contra, a mim custa-me pagar caro por uma coisa que não tem qualidade. Claro que não é boa, sim. Isso a mim não me custa pagar caro por algo que é justo. Ou seja, nós temos que acreditar mais em nós, no nosso poder. Nós temos que acreditar que para ser sustentáveis temos que gerar margens maiores. Esta é uma conversa pouco sexy, porque vai muito direto à margem, mas é preciso que aquilo que nós fazemos bem gere mais dinheiro para as empresas e para o país. Mas olha, o que vai fazer com que a gente faça bem e com que a marca se consiga impor, e agora vamos falar aqui do que é uma marca, não é? Para quem nos está a ouvir, ou seja, o que é uma marca, como é que eu crio uma marca e como é que eu consigo colocar essa marca, se calhar, lá fora. Há aqui um fator que a mim me parece importante referir, que é quando as pessoas têm que olhar para a marca, têm que se afeiçoar. Portanto, não é só ter um bom produto, quando nós criamos uma marca, e o que a faz vibrar também, as pessoas ligam-se à marca pela emoção também que ela me provoca e pelo poder que ela tem de me fazer sonhar. Se pensares, existem... mais dimensões, mas simplificando, ver se eu consigo, aqui sem imagens, tentar explicar. Sim, o que é uma marca? Nós temos uma primeira dimensão, que é uma dimensão funcional. Uma marca um produto serve para alguma coisa, cumpre uma funcionalidade, e pronto. E à partida, essa é a relação mais funcional, pronto. Redundante, mas é isso. Depois, temos 3 dimensões, que são aquelas que diferenciam os produtos, e são aquelas que nos relacionam com os produtos. A dimensão estética, porque é pela estética que vemos o mundo. Nós somos cheios de juízo estético e, portanto, vamos considerar mais ou menos uma coisa consoante o estilo. Portanto, se eu quero ter um produto que o posicione de uma determinada forma, tem que ter uma sofisticação estética diferente se eu quiser que ele seja mais popular. Pronto. E, portanto, tenho esse sentido. Depois tenho uma terceira dimensão, que é a dimensão emocional. Aquilo que tu disseste como é que eu vou conseguir estabelecer uma relação. As marcas têm como objetivo ter relações com as pessoas, mas nós, enquanto pessoas, não temos o objetivo de ter uma relação com marcas. Portanto, há aqui um campo de sedução que tem que ser bem trabalhado, não é? Pela marca em relação à pessoa. Se eu te perguntar aqui um exemplo, por exemplo, a Apple é uma marca super sexy e que as pessoas... Certo, porque desde o princípio que a Apple se posicionou como um statement. Diz think different, certo? Não se posicionou a dizer, olha, o meu processador é melhor, ou eu faço esta funcionalidade melhor, ou sou mais barato. Não era nem mais barato, nem nada disso. Posicionou-se como um statement. Então, quando estamos a pensar numa marca, falaste agora do fator emocional, qual era o outro fator? Quando nós pensamos. Portanto, te falei funcional, estético, emocional, e um que é emergente, eu acho que é aquele que vai diferenciar no futuro. No presente já tem peso, que é o enquadramento social. Ou seja,
Nós não vamos estar dispostos a comprar marcas que não nos expliquem o que é que estão aqui a fazer. Não é o que é que nos dão, nem como é que se posicionam pela estética, nem como é que querem ter uma relação connosco. É o que é que estão cá a fazer. Claro. E, portanto, começou com preocupações ligadas ao ambiente, certo? De sustentabilidade. Mas a sustentabilidade não é plantar árvores, não é? Portanto, sustentabilidade é porque é que eu hei de comprar essa marca, porque é que eu tenho que votar com a carteira, não é? Quando nós compramos uma em detrimento de outra, estamos a votar numa e a desvalorizar a outra, o que é que ela me vai dar? Portanto, esse quadrante, então para quem está a começar, claro, e as novas gerações, mas creio eu que todos nós sentimos isso, há muitas marcas, todos os dias nascem marcas, todos os dias morrem marcas, só ficarão aquelas que naturalmente conseguirem pôr lá os seus materiais de construção para conseguirem crescer, mas aquelas que tiverem significados. E de onde é que vêm os significados? Vêm de uma força enorme interior de alguém que quer fazer alguma coisa para o mundo. Claro, voltamos outra vez a falar do sonhar, da intuição, sim, do estômago, e de das borboletas. Sim, de ter coisas para dizer. Porque se vai fazer uma marca cujo objetivo é ganhar dinheiro para comprar uma casa e um carro, aqui falamos do propósito. Ok, isso ninguém vai comprar. Se souber que é isso, ninguém vai ter sucesso nenhum. 99% das marcas que se criam morrem. Claro. Na primeira década. É curioso que todos os entrevistados fantásticos que eu tenho tido aqui ao longo deste podcast, todos eles vão bater sempre ao mesmo, que é muito importante nós termos o propósito alinhado e nunca pensar no negócio, no quanto é que eu vou ganhar, mas é no impacto que eu quero gerar. Sim, porquê? Porque também simplificou-se no propósito, sempre, quando nós estudamos a história das grandes marcas, sempre tiveram uma força interior muito grande. Sim. E porquê que deve haver um propósito? Porque é aquilo que eu tenho que seguir de acordo com os meus princípios quando sou abalado. Ora, certo. É porque é nas adversidades que tu não perdes a tua força. Certo. Porque acreditas e sabes. Claro. Porque senão, se tu não... ter um propósito não é para parecer bonito para os outros. Não, claro. Não é aquela coisa que tu dizes, eu vou escrever aqui uma coisa. O meu propósito, salvar o mundo. Isto, percebes? Ninguém vai acreditar. Vais fazer uma empresa para salvar o mundo. Então, o que é que tu fazes para salvar o mundo? Se for a atividade da empresa salvar o mundo, tudo bem. Mas não adianta estar com conversas doces e conversas bonitas. É o que é que acredito mesmo que a minha empresa será capaz de fazer. É o dentro da área que eu gosto. Dentro desta área pode ser a fazer isto, pode ser a fazer outra coisa qualquer. Claro. Isso envolve, Carlos, uma outra questão que é a capacidade que um empreendedor também tem de todos os dias praticar a autorreflexão e escutar, porque me parece que nós não podemos estar sempre na operação e vamos fazer e vamos acontecer. É preciso uma reflexão constante para perceber como é que está a ser o caminho da minha marca. Porque nós temos uma ideia, depois quando ela vai para o mercado, tanta coisa acontece. Muitas das coisas que estavam no papel... vão ser diferentes. Mas isso faz parte, não é? Ter Sim. também essa capacidade de ir ajustando, essa resiliência de ir-te ajustando ao que o mercado vai pedindo. Porque às vezes estamos muito centrados na nossa ideia. Certo, claro, sim, mas isso, pronto, temos que sair, quando fazemos uma marca é sempre alimentada de um pouco de ego, mas não pode ficar fechada no ego. Porque senão ela não vai ser capaz de ver mais nada. Se não tiver ego, também não vai conseguir resistir às dificuldades. Tem que ter ali um balanço em que... Não sei se sabes aquele Shiva, para aqui, Shiva tem uma coisa, quando vemos a figura de Shiva, não é? Sim. Ela está com o pé em cima de um anão. O anão é a pasmara, é o ego. Nós temos que ter o ego lá controlado. Claro, é o equilíbrio. Tem que ser ali equilibrado. Se ele não estiver lá, não tem força. Não, claro. E, portanto, é preciso ser capaz é preciso ser empreendedor. É preciso ser capaz de resistir a passar o dia a ouvir nãos. Uma coisa chata. Não é? Que só aguentas. Se tivesse uma certa cegueira em relação àquilo que achas que pode acontecer.
Que são os teus valores também. Certo, e por isso convém serem coisas que tu acredites e que vão fazer alguma coisa de bem, porque senão não vais resistir. Em relação à internacionalização, que estamos aqui a falar também, marcas que se podem posicionar lá fora, quando é que eu sei que é o momento certo para internacionalizar? E o que é que eu tenho que desenvolver antes de me internacionalizar? Eu acho que, Qual é a tua que visão? a perspectiva, naturalmente, a internacionalização consoante a atividade ou aquilo que faça, possa ser diferente. Eu posso internacionalizar sem sair do país, por exemplo. Eu não vou deixar de responder, mas eu gostava de dizer, por exemplo, há duas áreas que em Portugal tem, que não são óbvias, que temos um enorme fator de diferenciação e que poderiam ser áreas muito, muito importantes para internacionalizar, é a educação e a saúde. Educação, porque temos boas universidades, porque o exemplo, por exemplo, em Lisboa, da nova SBE, que pôs uma praia à frente, ou foi para a frente da praia, e tem o sucesso que tem, portanto é replicar pelo litoral, se for caso disso, e portanto podemos internacionalizar as nossas universidades com a vantagem de trazer as pessoas para cá. E o mesmo se passa com a saúde. Nós queixamos muito, mas temos uma rede de hospitais privados muito boa que podem internacionalizar, trazendo pessoas para cá com tratamentos de várias naturezas, porque a geografia, a história, a cultura do país assim permite ser atrativo. O que é que nós temos que fazer e quando é que é o momento de internacionalizar? O primeiro conselho que dava é começar internacional. Ou seja, eu sou profundamente nacionalista, mas se começarmos numa marca bilingue, ou seja, começar como se o nosso mercado já fosse global, preparando todos os nossos interfaces, eventualmente não só em termos de comunicação, mas até legislativos, que nos permitam, pelo menos, estar num contexto europeu. E, portanto, desde criar uma marca que não tenha entraves europeus, em termos de registro, etc., como criar um produto que possa ter um mercado maior do que apenas o português. Esse é logo um mindset que faz uma diferença muito grande, porque se eu estiver a preparar uma coisa para um mercado local, por exemplo, eu estou a ver o poder de compra em relação só ao mercado cá, portanto eu construo uma determinada cadeia de valor em função deste mercado. Se eu estiver em função do mercado mais global, eu vou conseguir estar mais preparado para o fazer. E depois é não ter medo, é ter mesmo coragem. Todos os produtos, todas as empresas tiveram este... O IKEA começou por um senhor que levava as coisas de bicicleta. A Zara começou numa aldeia do norte de Portugal. Fala-se sempre de que somos um país que tem dificuldade de fazer marcas. Tem mais dificuldade mental do que de facto. Não estou a dizer com isto que seja fazer uma marca, internacional uma marca é uma coisa fácil. Não é isso. Mas não há nenhum impedimento concreto de termos uma ideia, de concretizarmos e levarmos para outros mercados. Eu acho que é importante também... E com sucesso. Ouvirmos, escutarmos, lermos referências e pessoas inspiradoras. No início da nossa conversa, tu estavas a partilhar comigo e com as pessoas também aqui, que gostas de ler, gostas de saber como é que aquela pessoa chegou ali, como é que ele fez. E essa curiosidade tem que estar presente no mindset português. Eu gosto sobretudo de perceber como é... O que eu fui constatando é que as histórias, a forma como se tem sucesso, não é bem como se explica. Eu uma vez assisti a uma eu não sei dizer o nome dele, como é que ele se chama? O tipo que fez os beats, sabe? A marca Beats. Dos headphones. E então eles perguntavam, então, mas como é que tu conseguiste tão depressa tornar isso tão conhecido? Ele disse, bom, a minha estratégia de marketing foi usar os meus amigos. Ele tem muitos amigos, não é? Ele é muito conhecido. E ele dizia, mas então como é que conseguiste pôr aquilo nos Jogos Olímpicos? Pagaste uma lata de massa. Porque houve um sucesso muito grande. Eu já explico rapidamente a história. Ele disse assim, bom, eu
porque o sucesso foi que um dos nadadores americanos estava na piscina com os Beats, sim. Antes de entrar para a piscina. E aquela fotografia apareceu em todo lado. Claro. Então, mas como é que conseguiste? Aquilo até era proibido e tudo, aquilo era patrocinado pela Sony. E como é que era possível? Eu dizia, não, eu peguei em 50 Beats, dei aos atletas, até para eu sabia que eles iam para lá. E pronto, eles começaram a usar, gostaram, e houve um deles, para se concentrar, estava mais nervoso, que levou para a piscina. E portanto, isto parece uma história da carochinha, não é? Mas é assim que se fazem as marcas. É uma sorte ou é outra coisa, que é características? Persistência, resistência, paciência, coerência. Certo? Se eu tenho uma coisa, se eu acredito mesmo que aquilo é bom, eu preciso de notoriedade, dou a quem? Dou a um conjunto de pessoas que têm notoriedade. E depois tenho a sorte ou o resultado do meu esforço de aparecer ali a fotografia certa. Claro. Sem que eu tivesse... Era impossível pagar, não tinha como. E se aquilo contribuir para melhorar a vida da pessoa, ela vai de uma forma natural e genuína... Ele levou os headphones. Claro. Não foi para mostrar. Aquilo, a marca ninguém conhecia sequer. Portanto, não era... Eram melhores. Olha, mais uma vez, qualidade intrínseca. Eram melhores, porque ele é músico e tal. E, portanto, aquilo era tudo fantástico. Mas ele levou... Porque aquilo, de facto, lhe dava um momento antes da prova que ele levou não para mostrar. Portanto, levou mesmo porque era alguma coisa que lhe fazia bem. Claro. E, portanto, foi genuíno. Eu acho que esse é o grande propósito. Eu estou a criar algo e isto dá resultado quando eu sinto que estou a melhorar a vida de alguém em alguma coisa específica. Foi isto. Mas não consegues planear isto, percebes o que eu quero dizer? Não. Eu estou a dizer é que é preciso acreditar em caminhos que são mais curtos, mas que nós não os conseguimos planear. Sei que isto é uma coisa estranha. Não é estranha, a mim faz-me sentido. E há outra coisa que eu acho que é importante dizer antes de terminarmos este podcast, que é, e esta jornada é incrível. Sim, claro. É porque fala-se muito das adversidades e que é preciso resiliência, resistência. Sim. Mas eu consigo ver, e sinto isso diariamente na minha vida, eu consigo ver um enorme prazer no sentimento de resiliência. Claro. E eu, às vezes, eu tenho imenso prazer na dor. Certo, claro, eu percebo. Porque é uma dor que me está a fazer evoluir e crescer. E é, às vezes, aquela sensação de chegamos a casa cansados, mas depois tu pensas, ok, há muita coisa que não está a correr como eu quero. Mas eu estou contente porque eu estou a fazer o bem e estou a fazer uma coisa que eu valorizo. Porque se tu pensares, se tiveres o sentimento de catedral, ou seja, no sentido de que, na verdade, estás a pôr um tijolo, certo? E, portanto, é uma chatice estar a pôr um tijolo acima de outro tijolo e de outro tijolo e de vez em quando caem uns. Mas se o teu propósito for fazer uma catedral, tu vais sempre continuar. É incrível, estás a ver? Vais continuar. Não dói. Vais continuar. Estás a ver aquela... Quando eu digo não dói, sim, eu aguento. Tens resistência e tens vontade para ti e com jeitinho ainda tens vontade para inspirar mais alguém. E um grande ajeitaço. Esta conversa. Última pergunta que eu te faço. Temos aqui startups, jovens empreendedores, estudantes que nos estão neste momento a ouvir. Qual é a mensagem que queres passar? Porque eu sei que tens um prazer especial em falar para este público. Que mensagem que tu queres passar no que toca à construção de uma marca e fazê-la vibrar e prosperar? Sim, a principal mensagem que gostava de passar era que não tivessem medo, que façam mesmo. Portugal é um país genial, isso não tenho nenhuma dúvida, e em Portugal é possível mesmo construir marcas que venham a ser referências no futuro. E precisamos de muita gente, precisamos de todos, para que o país seja melhor, para que não estejamos a ser, no fundo, a que a nossa infraestrutura de país seja um usufruto só dos outros. São todos bem-vindos os que vierem para Portugal, mas os portugueses não podem encontrar o seu futuro só lá fora. E, portanto, os jovens que querem empreender, não acreditem no que vos diga. Não acreditem mesmo no que digam que... É difícil, sim, é difícil. É impossível, ótimo. A palavra impossível, como o Agostinho da Silva não dizia... É desafiante. Não, dizia, a palavra impossível existe para que nós a tornemos possível. E depois, como tu dizias, acredito mesmo, o caminho, mais do que gratificante,
é a evolução, é evolutivo. Quando nós estamos a fazer o caminho para alguma coisa, nós estamos a crescer e estamos a fazer crescer os outros. Por isso queria mesmo deixar quando foi isso que eu fiz quando saí da escola, não fazia a mais pequena ideia do que era uma empresa. Não fazia mesmo, era mesmo verdade, eu não fazia a mais pequena ideia do que era uma empresa. Fui fazendo uma empresa e fui fazendo uma coisa atrás da outra e não tinha qualquer qualificação em termos de gestão. A minha formação é em design. E portanto vinha das artes e, portanto, isso agora era outro tema também muito interessante, que é o teu percurso. Não vamos ter tempo, mas tens um percurso também absolutamente inspirador, que digo às pessoas que, se quiserem, podem pesquisar pelo Carlos Coelho, que vão gostar. E agora podíamos estar a falar de tudo aquilo que tu fizeste na criação de marcas, que é absolutamente fabuloso, mas pronto, não vai dar. Mas uma coisa é certa, não somos um país de pés descalços, pés descalços, como tu disseste, e olha, gostei muito deste momento. Muito. Isto foi um grande boost. E até uma próxima, Carlos. Obrigada. Ok, obrigado também. Obrigada. Até logo.